No final do ano passado, né, o presidente ele vetou o PL 55 de 1996 do Senado e o PL 3055 de 1997 da Câmara. Esse veto ele foi essa semana para o Congresso, né? E ontem, né, foi votado esse veto. E esse veto ele se referia ao quê? Esses projetos tratavam de uma alteração, né, lá na lei do Lower BPC, que aumentaria a possibilidade da renda familiar per capita, que atualmente é de 1/4 do salário mínimo, né? Então, existem vários projetos de lei, né? Esses e outros projetos de lei que visavam aumentar a renda per capita. Inclusive tem um lá no Congresso, né, que nunca foi aprovado, que era referente ao aumento de 1/4 do salário mínimo para 3/5 do salário mínimo. Mas nós vamos falar exatamente sobre essa questão do veto. Eu sou o Dr. Antônio Teixeira, mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no nosso vídeo e se inscrevessem no nosso canal. Assim vocês vão estar nos estimulando a produzir mais conteúdo. E na terça-feira começou, né, a votação do veto do presidente, né, que vetou a possibilidade da lei, né, de aumentar para meio salário mínimo. Isso voltou para o Congresso Nacional, começou-se a discussão, foi suspensa a sessão, passou-se para a quarta-feira, e aí na quarta-feira terminou-se a sessão com a votação, né? Terminou o processo de votação do veto 55 de 2019, com a derrubada do veto. O que acontece com a derrubada do veto? Derrubando o veto, vai ter que ser sancionado, né? Esse projeto ele vai para o presidente, ele tem 48 horas para sancionar, e se não sancionar, vai caber, né, essa tarefa ao presidente do Senado. Mas o importante que a gente tem que entender é que agora o governo ele sempre fez muita oposição ao aumento de despesa, e também no BPC não foi diferente, visto que a reforma da Previdência mostrou aí que no caso dos idosos ele queria reduzir para 400 a partir de 60 anos, né? E só depois dos 70 que se aumentasse o valor para um salário mínimo. Então, muitas pessoas acharam que isso era benefício, que o governo queria ingressar com mais pessoas no benefício, mas na verdade o que a gente viu durante todo esse tempo, o governo quer enxugar despesa. E aí, com essa derrubada desse veto especificamente, se estima, né, o governo estima um prejuízo, ou seja, um aumento de despesa na casa de 20 bilhões. E aí a gente pode, né, achar que o governo ainda vai resistir um pouco mais, ou o presidente não sancionando, ou de repente até a questão da judicialização, porque o que fundamentou o veto foi a situação de que não tinha indicada a fonte de receita para poder fazer esse pagamento. E dessa forma seria inconstitucional esse aumento. Mas o interessante disso é que com essa medida, né, com essa mudança na lei, muitos beneficiários, muitas pessoas que não poderiam entrar por causa da limitação de 1/4 do salário mínimo, né, da renda familiar per capita de 1/4 do salário mínimo, porque o veto ele queria impedir que a renda familiar per capita aumentasse, essas pessoas elas vão poder requerer o benefício, vão poder ter acesso. Então, vai aumentar o acesso ao número de pessoas dentro do benefício de prestação continuada, como da mesma forma aquelas pessoas que tinham ultrapassado, né, essa renda familiar per capita de 1/4 do salário mínimo, né, que estão dentro do meio salário mínimo, vão poder permanecer. Então vai haver um aumento muito grande de pessoas que vão entrar nesse benefício e, consequentemente, mais pessoas vão ser beneficiadas. A gente viu que na discussão surgiu várias situações, mas que todos os deputados, né, e senadores concordaram que essa renda per capita era muito pequena, e inclusive, né, essa renda familiar per capita de 1/4 salário mínimo é só reconhecida pela Previdência. Se você for para a Justiça, né, judicializar essa questão do benefício, vai ser analisado, e a decisão da Justiça nesse sentido é que esse valor ele é um valor muito pequeno, e as pessoas têm ganho na Justiça quando o obstáculo é a renda familiar per capita de 1/4 salário mínimo. Pois bem, uma boa notícia, né, que vem favorecer aquelas pessoas que realmente necessitam, e é uma vitória para os beneficiários, né? Ou quem quer entrar também no benefício de prestação continuada. Pois bem, essa é a nossa dica de hoje. Agradecemos a participação de vocês
e até um próximo vídeo.